Bom dia, meu nome é Paulo Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC e hoje vamos falar sobre sistemas conectados à rede elétrica, né? A parte 6 do nosso curso de geração fotovoltaica. Aqui uma figura mostra uma estrutura básica, né, de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Nós temos aqui a planta fotovoltaica, no telhado de uma residência, uma situação bastante comum hoje nas cidades do Brasil. Temos aqui os aparelhos, né, representando a demanda de energia elétrica da residência. A energia elétrica produzida pelos módulos fotovoltaicos passa aqui por um inversor, né, um inversor conectado à rede. Após isso, ela vai para um relógio, um medidor bidirecional e injeta na rede. A gente vê aí a possibilidade de dois sentidos, né? A rede fornece energia para a demanda, o módulo fotovoltaico fornece energia elétrica para a rede, então há o mecanismo aí de compensação, né, visando a diferença entre os dois fluxos de energia elétrica. Alguns exemplos de plantas fotovoltaicos conectados à rede, né? Então nós temos a princípio plantas de grande porte, na faixa de megawatts, plantas de micro e mini geração, alguns quilowatts. Vamos dar uma visão aqui a nível mundial, temos aqui alguns exemplos na Alemanha, né? Uma planta de 5,6 megawatts. A gente chama a atenção aqui dessa planta porque é uma planta que utiliza módulos de filme fino, o que não é muito comum. Então, observamos aí a possibilidade de módulos de filme fino ocupando uma determinada área. Observação aqui do detalhe, né, da lateral do módulo de filme fino. Como já vimos, o filme ele é depositado sobre uma superfície de vidro e a estrutura é diferente, né, daquele convencional que a gente vê mais do silício cristalino, sem a moldura, né? Então apenas fica essa estrutura por trás para suporte mecânico aí do filme fino que está depositado por baixo desse vidro. Aqui também há uma estrutura bastante que identifica, né, os filmes finos. A gente tem essas tiras, ao contrário da estrutura tradicional do silício cristalino, que são células conectadas, né, entre si. Aqui um segundo parque parque fotovoltaico na Alemanha. Nós temos um parque fotovoltaico de 1 megawatt, né, e chamamos a atenção o aspecto interessante desse parque. Ele foi construído por cima de uma área na antiga Alemanha Oriental que servia de depósito para rejeitos da indústria química. Então toda essa área ela está contaminada por produtos químicos, então não pode ser retirada a água, não pode ser aproveitada para fins agrícolas. Então veio aí toda essa ideia de cobrir toda essa área com uma planta fotovoltaica, né? Então a gente vê aí uma possibilidade também aqui no Brasil das áreas de aterros sanitários, áreas degradadas, também poder ser coberta com plantas fotovoltaicas de grande porte. Aqui por baixo, né, dos módulos fotovoltaicos estão os inversores. Então uma determinada quantidade de módulos é conectada a um determinado inversor, toda a fiação que leva aí até a subestação. Aqui uma outra aplicação ainda na Alemanha, né? A gente vê aqui o uso de módulos fotovoltaicos para uso em estacionamentos. A gente observa já aí a variação da inclinação dos módulos, considerando a latitude do local. Aqui uma residência na cidade de Colônia, na Alemanha. Observe aí mais uma vez a diferença significativa do ângulo de inclinação dos módulos, né, considerando aí a latitude
elevada da Alemanha. Aqui uma outra aplicação também é na Alemanha. Observe que toda essa fachada desse prédio são colocadas células fotovoltaicas, então é uma estrutura diferente. As células estão apoiadas sobre esse vidro. A gente está vendo na figura de cima, na foto de cima, a frente do prédio, e na foto de baixo essa mesma fachada por dentro. Então, um aspecto interessante que permite a passagem da luz, uma iluminação natural do ambiente, e não há instalação dos módulos convencionais. São as células fotovoltaicas que são dispostas aí sobre o vidro, né? Isso permite um aspecto bastante interessante do ponto de vista arquitetônico, considerando aí a latitude, né? Mais uma vez, a gente vê aí a possibilidade de uso, inclusive, em fachadas de prédio, o que não seria possível para as regiões próximas ao Equador. Vindo agora o enfoque no Brasil, né? Então começamos aqui com duas plantas conectadas à rede aqui, uma parque fotovoltaico Grupo Teles, 3 megawatts no litoral do Ceará. Observe aí a diferença da inclinação, né? Lógico que estamos praticamente aqui na linha do Equador. E outra planta fotovoltaica no teto da sede do Sebrae em Fortaleza, Ceará. Então, uma estrutura bastante utilizada, né, que é o uso dos tetos de prédios, né, de residências para a instalação de plantas fotovoltaicas. Aqui uma outra utilização, que é o uso em estádios de futebol, né? Aqui estamos aqui no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, ali a Lagoa da Pampulha, que é cartão postal de Belo Horizonte, no fundo da foto. E vemos aí o anel superior do estádio coberto por plantas fotovoltaicas. Aqui temos alguns dados técnicos de acordo com o material que é distribuído, né, aos visitantes. Então, uma potência de 1.420 kW, né? São utilizados módulos de silício cristalino. São 5.910 unidades com 240 watts pico cada, 88 inversores, 15 kW cada inversor. Então, tem 46 segmentos com 60 módulos, 42 segmentos com 75 módulos, de acordo com a disposição, né? Um inversor por segmento, 6 a 7 strings por inversor. Então, a disposição de acordo, logicamente, com esse formato aí de anel aí da cobertura do estádio. Aqui mais alguns detalhes da conexão, né? Então tem essa divisão por segmentos. Cada segmento fica ligado a um inversor, depois vem um quadro de baixa tensão, depois levam para subestações elevadoras e até subestação de conexão com a rede elétrica. Aqui a nível de residência, né? Então uma foto aqui do litoral do Ceará, uma configuração cada vez mais encontrada aqui no estado, né? Que é o uso de fotovoltaica nos tetos das residências. Falando um pouco mais da nossa experiência, né? O Laboratório de Energias Alternativas da UFC, nós temos aqui uma matéria, redação O Povo Online, né? De 6 de maio de 2016, dando a notícia que entra em operação a primeira planta de energia solar conectada à rede da UFC. Então, com satisfação, podemos dizer que a planta fotovoltaica que até hoje se encontra em operação no LEA foi a primeira planta fotovoltaica conectada à rede elétrica da UFC, né, obviamente com avaliação, acompanhamento e autorização da concessionária local de energia elétrica. As plantas, o laboratório de energias alternativas se encontra ali próximo ao muro da Mister Hall. A gente vê aí na foto aí a foto aérea, né? Feita com drone a Mister Hall, próximo da Mister Hall. Nós temos duas plantas fotovoltaicas e
o laboratório, obviamente, tem focado aí nos estudos relativos a uso de plantas fotovoltaicas em suas diferentes aplicações, notadamente aqui no campo da conexão à rede elétrica. Já temos vários TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado já foram realizadas nas dependências do laboratório. Aqui a primeira planta, que foi lá da matéria do Jornal Povo, é composta de 6 módulos de 250 watt-pico, total de 1.500 watt-pico. A segunda planta, mais recente, são 12 módulos de 330 watt-pico, total de 3,9 kW-pico. Vamos aqui focar dados de 2019 para fazer umas análises interessantes sobre a geração fotovoltaica e vamos utilizar dois parâmetros básicos para análise. Um é chamada produtividade, que é a relação entre a eletricidade gerada e a potência instalada. Então, no nosso caso aqui estamos trabalhando com kWh por kW-pico. E o outro é o fator de capacidade, que é a relação entre a geração efetiva em um período de tempo e a geração nominal nesse mesmo período. Então, a dimensional, então esses são os parâmetros utilizados e esses parâmetros são importantes que permitem que possamos comparar a geração de plantas fotovoltaicas em diferentes locais, comparar uma geração em Fortaleza com a lá de Porto Alegre, com a de Rio Branco, então podemos comparar, ver aí o desempenho dessas plantas de modo, numa análise comparativa. Primeiro aqui a produtividade da planta fotovoltaica, de 1,5 kW-pico, dados de 2019, vejo aqui a unidade no eixo vertical, kWh por kW-pico. Então, a média temos aqui em azul, a média fica oscilando entre 4 e 5 kWh por kW-pico, tá? E vejam aqui, como já comentamos várias vezes, a influência do período, a principal diferença aqui que observamos no comportamento é em relação ao período chuvoso, que é fevereiro, março, abril, e o período seco, que é aqui agosto, setembro, outubro. Então, essa que é a característica fundamental que determina não apenas o recurso solar, mas também o recurso eólico do litoral do estado do Ceará. Esse comportamento é observado em todos os anos, de uma maior ou menor intensidade, uma maior ou menor interação, mas essa senoide aí, com baixos valores no primeiro semestre e elevados no segundo, é sempre observado e essa característica é fundamental. Vale dizer que, obviamente, essa característica é válida para o litoral do Ceará. Se formos para o Acre, formos para o Rio Grande do Sul, as características são diferentes. Então, isso aí é algo específico e encontrado aqui no litoral do estado do Ceará. Produtividade da planta fotovoltaica de 3,9 kW, também um comportamento muito parecido, entre 4 e 5. Tá? Também a mesma variação aí entre os semestres, baixos valores no primeiro, elevados no segundo. Uma análise também interessante, estamos fazendo aqui a medida de dispersão. Então, veja aqui no eixo vertical, percentual. Além nós comentamos que no primeiro semestre os valores são mais baixos, além de serem mais baixos, eles têm o quê? Uma maior dispersão. Como podemos observar aqui, o primeiro semestre, nós chegamos aqui a 35% em março de dispersão, significa o quê? Pelo fato de que podemos ter um dia totalmente nublado e o dia seguinte bastante ensolarado. Então isso mostra uma variação, uma dispersão grande. Enquanto que no segundo semestre, veja que outubro chega a quase apenas 5% de dispersão, porque praticamente todos os dias são iguais, todos os dias são ensolarados, praticamente não há ocorrência de chuvas no segundo semestre. Então veja aí, as duas plantas têm um comportamento muito parecido no tocante às medidas de dispersão. Outro parâmetro importante é o fator de capacidade, Veja aqui percentual, adimensional. Então, a planta de 1,5 kW-pico, vendo aqui a curva azul, média,
ela tem um valor médio aqui para o litoral de Fortaleza, podemos adotar um valor em torno aí de 20% para o fator de capacidade. Laranja aqui os valores máximos, verdes os valores mínimos. Aqui é para o fator de capacidade da planta de 3,9 kW, né? Então o mesmo comportamento, baixos valores do fator de capacidade em torno de 15% no primeiro semestre, no segundo semestre em torno aí de 22, 23% fator de capacidade. Mesma forma que comentamos antes, né? Aqui nas medidas de dispersão, fator de capacidade, valores mais elevados acima de 35% em março, valores próximos a 5% em outubro, mostrando e veja que as duas plantas têm um comportamento bastante parecido. Outra estudo importante que temos feito no Laboratório de Energias Alternativas, um estudo que é pouco encontrado na literatura no Brasil, são um estudo sobre os impactos da sujidade de plantas fotovoltaicas, né? Então, lembramos que praticamente todos os sistemas micro e mini geração no Brasil utilizam fotovoltaica e praticamente todos são instalados em ambientes urbanos. Ora, os ambientes urbanos é caracterizado por um tráfego pesado, muitos veículos, muito material em suspensão na atmosfera. Isso faz com que os módulos fotovoltaicos recebam uma grande quantidade de material que fica obviamente depositado sobre a superfície dos módulos. Então, esse processo é agravado ainda mais quando lembramos que aqui no estado do Ceará é normal passarmos até períodos de vários meses sem chuva. Então, ao longo de vários meses, essa poeira, essa sujeira vai se depositando sobre os módulos e, obviamente, como nós sabemos, qualquer obstáculo, né, que se coloque entre as células e a radiação solar vai ocasionar uma redução na geração de energia elétrica. Então, esses impactos são também estudados no nosso laboratório. Temos aqui a literatura aqui, Freitas Filho et al., 2020, que traz mais detalhes sobre esses estudos. Outro estudo importante que é feito no LEA é o estudo sobre o sombreamento em plantas fotovoltaicas. Como falamos há pouco, a maior parte da micro e mini geração fotovoltaica está instalada em ambiente urbano. Logicamente, ocorre com frequência a presença de prédios, árvores, postes, que podem gerar um sombreamento e, nesse caso, ocorre, obviamente, a redução da energia elétrica gerada pelos módulos fotovoltaicos. Então, nós temos aqui na foto de cima um sombreamento estático, né? Nas fotos de baixo o chamado sombreamento dinâmico, e observamos o impacto desse tipo de sombreamento sobre a produção da planta. Maiores detalhes podem ser encontrados aqui, Chaves et al., 2019. Outro também estudo que é feito a nível de simulação, né, o efeito do sombreamento sobre prédios, com os aqui do SketchUp. Então nós temos aqui um determinado prédio em que consideramos aqui os casos extremos, né, março, 6 meses depois setembro. Então março, como sabemos, é representante aí do período chuvoso, o período nublado, setembro o período seco. Então estudamos aqui para cada mês 2 horários, 8h30, 15h30, 8h30, 15h30. Então observamos como a variação, né, do sombreamento ao longo do ano, para os meses do ano, qual o impacto que isso traz na geração fotovoltaica. Então temos aqui um determinado prédio, simulamos aqui uma determinada planta e estudamos aí o impacto, né, desse sombreamento. Logicamente a ideia sempre é fugir desse sombreamento, fazer com que a planta tenha uma produção ótima ao longo de todo o ano. Então temos vários estudos, aqui estamos dando um exemplo aqui, o estudo realizado em Costa et al., 2018, né, que é detalhada essa metodologia.
referências, então, o nosso livro, né, Geração de Energia Elétrica Fundamentos, aqui trabalhos de congressos, revistas, em que são tratados aprofundados temas que nós falamos. Essas revistas elas estão disponíveis no site da revista, podem ser baixados. Aqui também um artigo sobre a integração, né, fotovoltaicos integrados, edificações nos anais do 7º Congresso Brasileiro de Energia Solar, que também pode ser baixado gratuitamente. As fotos são do autor, exceto quando indicado. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.